Olá, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última live sobre morar em Portugal. E hoje, eu vou vir falar um pouco sobre estudar em Portugal, que é o foco hoje da ICJK. Então, primeiramente, boa noite. Quero agradecer a todos. Vou falar um pouquinho da ICJK, para quem não participou dos outros dias da live. A ICJK é uma agência de intercâmbios. Nós somos uma consultoria especializada em estudos, tanto em Portugal quanto na Espanha. Nós trabalhamos com o Produto Portugal desde 2017, já há 5 anos, ajudando a grande maioria brasileiros a estudar, vir para Portugal de forma legal através de estudos. Também já auxiliamos já uruguaios, argentinos também, os nossos vizinhos, aqui para ir até Portugal através de estudo. Hoje, a nossa temática, vamos iniciar sobre o tema de hoje, que no caso é estudar em Portugal. Eu vou explicar para vocês hoje relacionado a um pouco sobre o país, sobre as vantagens em si, de estudar em Portugal. Falar um pouco sobre o país, Hoje Portugal, ele acaba sendo interessante o porquê. Primeiro, idioma, é o mesmo idioma. Então, com isso, muitos acabam sendo interessados para ir para o país por essa facilidade. É o mesmo idioma? Mas o sotaque é completamente diferente. No início a gente fica um pouco perdido, mas no final a gente se habitua. A gente consegue, Portugal é um país pequeno, ele é do tamanho de Pernambuco, só para vocês terem uma noção, é mais ou menos de habitantes, 10 milhões. É menor do que tem na cidade de São Paulo, só para vocês terem uma ideia. São Paulo hoje, a cidade, nós somos em 12. Então, mas o clima em Portugal, isso é outro ponto, porque outros países da Europa é muito frio. Então, Portugal, como Espanha, tem um clima mais ameno, a culinária maravilhosa, rico, tem uma cultura. E outro ponto que acaba chamando muita atenção hoje sobre Portugal é sobre a qualidade de vida que você tem no país, Esse hoje é o grande diferencial em Portugal. Portugal não é um país para você ficar rico, isso eu sempre falo, mas é um país na qual você tem segurança, sabe? É um país cheio de cultura, sempre tem muitas atividades, principalmente para a família, de forma gratuita. Então, algumas vezes com pouco você se diverte, na minha visão, principalmente no verão. No verão, entre verão e primavera, acaba tendo muitas atividades. No inverno, nem tanto. Mas no verão acaba tendo muitas. O próprio governo oferece muitas atividades de forma gratuita. Então, para a população desfrutar. Agora vamos falar, sobre o tema principal, de hoje. Por que estudar em Portugal? Quais são hoje as vantagens de estudar em Portugal? Pelo menos no meu ponto de vista, aqui, essas são as 5 vantagens, Primeiro, ensino de qualidade. Em Portugal. Portugal tem mais de 123 instituições. Dentro dessas 23 instituições, depende muito de ano para ano, mas mais ou menos na média de 7 a 10 instituições está no ranking entre as 1000 melhores universidades do mundo. 2. Permite você trabalhar no país. Muitos vão para Portugal não somente estudar, também precisa trabalhar. E o bom de Portugal, ele não tem um limite, não tem uma carga horária para você trabalhar, que alguns países têm, exemplo, Espanha, só permite trabalhar 30 horas semanais, Irlanda, 20 horas semanais. Portugal não tem isso. Você pode trabalhar no máximo até 40 horas semanais, que é o da legislação, que é a da lei. Claro, não pode atrapalhar a sua carga horária de estudos,
mas você tem essa liberdade. E agora, com essa nova alteração da lei, todo estudante do ensino superior pode estudar, não precisa pedir autorização, porque antes era necessário pedir uma autorização, exceção do doutorado. Mas agora qualquer um pode estudar. Quem é ensino superior, quem é técnico também pode, estudar não, perdão, trabalhar. Pode, mas precisa pedir autorização. Mas lá pra frente eu explico um pouquinho melhor relacionado a isso. Portugal, ele tá, vamos dizer assim, aberto para imigrantes. De uns anos pra cá, estão alterando cada vez mais a parte de visto, estão facilitando. A população no país está cada vez envelhecendo, então para eles é interessante trazer mais imigrantes, principalmente jovens. Então esse é um outro ponto. Outro ponto também, uma curiosidade. Você morando em Portugal de forma legal durante 5 anos, depois dos 5 anos você pode dar entrada, solicitar a nacionalidade portuguesa. Com isso, você pode morar no país sempre, depois você tenta a nacionalidade, né, que demora mais ou menos em torno de 1 ano, que foi o meu caso, demorou 11 meses para eu conseguir a nacionalidade, que demorou. E, claro, você também tem livre acesso na própria União Europeia, que com o passaporte português você pode morar, pode residir em algum outro país da União. E por último, né, Portugal é um país histórico, é um país bonito. Só até aqui um tema de curiosidade, Lisboa é a segunda capital mais antiga da Europa, só perde por Atenas, na Grécia. Então é um país rico de cultura, né? E nós temos também uma ligação com Portugal muito grande. E tem vários pontos que favorecem, devido ao acordo que tem muito entre Brasil e Portugal, a gente tem algumas facilidades, que nem seguro viagem, né? Não é necessário aderir que em outros países já exige, devido ter o PB4, e assim vai. Agora, né, mencionando depois dessa questão das vantagens, vamos falar sobre quais tipos de ensino que existe, que há em Portugal. Hoje, só para vocês entenderem referente, né? Portugal, eles se baseiam dentro em cima do quadro europeu de qualificações do ensino. E esse quadro europeu, ele é devido ao Tratado de Bolonha. Quem não sabe, tem um vídeo no nosso canal falando sobre o tratado, tá bom? Vocês podem assistir depois lá. Mas esse quadro, o ensino, ele é em cima desse quadro europeu, que nesse quadro tem uma numeração. O que é essa numeração? Ensino não superior, que é do 1 até o 4, que é o ensino básico, né? O ensino médio, o ensino fundamental e médio, tá? E o ensino superior é dos níveis de 5 a 8. É assim que é a classificação em Portugal, referente o ensino. Eu vou focar para vocês entenderem só relacionado do 4 até o 8, que acaba sendo mais importante, porque os outros é ensino fundamental, ensino médio, e a grande maioria aqui de vocês querem o técnico para cima. Então, nível 4, que é considerado nível técnico. O nível 5, que é o CETESP, que é o curso técnico superior. O nível 6, que é a licenciatura, que é como fosse o nosso bacharelato. O nível 7, mestrado. E o último é o doutorado, que é o nível 8. Agora eu vou explicar sobre cada um desses ensinos para vocês entenderem um por um, que eu acho que acaba sendo a melhor opção. Primeiro vamos começar pelos cursos técnicos, né? Hoje curso técnico são 2. Tem o CEF, que é o curso de Educação e Formação de Jovens. Esse é voltado para quem está no ensino médio. A maioria dos jovens em Portugal, quando está estudando o ensino médio, ele tem a opção de ele escolher uma profissão. Então, ele faz esse curso técnico, exemplo, na área de turismo, na área
de gestão, que é a nossa área administrativa. Então, ele pode escolher uma formação que acaba sendo essa. Esse é o foco somente para quem está no ensino médio. Ou, né, para quem conclui o ensino médio, esse outro, que é o CEF, 7, ele também dá direito ao visto, que ele também é considerado nível 4, que é o curso de especialização tecnológica. Esse curso, geralmente, ele tem duração de 15 meses, que é 1 ano de aula teórica e 3 meses de prática, que no caso é o estágio. Hoje nós temos até parceria com uma escola que tem unidade em Porto, em Lisboa, e oferece esse curso. Eu vou dar alguns exemplos de cursos nessa área. Cursos voltados para a área de turismo, hotelaria, cruzeiro, na área administrativa e marketing, na área da saúde, como auxiliar técnico de farmácia, ou cuidador de idosos, também até voltado para a área de estética, também acaba sendo viável, de esteticista. Então, hoje tem vários, até na área de estética, o curso, geralmente, ele não tem essa duração de 1 ano e meio. Ele acaba tendo duração, do curso de superior, na faixa de 2 a 3 anos, voltado para essa área. Mas, no geral, esse curso, geralmente, a grande maioria tem uma duração de 1 ano e meio. 1 ano de teórico, né, os 12 meses de teórico e 3 meses de prático, que no caso é o estágio que tem. Aí, agora nós vamos focar o ensino superior que tem em Portugal. Hoje, de ensino superior, são 4 tipos. O primeiro, o CETESP. Alguns conhecem como CETESP, outros conhecem como Curso Técnico Superior. O CETESP, eu considero ele muito similar ao nosso tecnólogo no Brasil, que é um curso superior de curta duração. A diferença dele do Brasil, qual é? No Brasil, geralmente é de 2 a 3 anos. Depende, tem instituição que é 2, tem outras que são 3, depende muito do curso. O CETESP em Portugal são 2 anos a duração dele. É 1 ano e meio de teórico e 6 meses de prático. O último semestre é voltado para estágio. Tem um detalhe, gente. O estágio em Portugal, ele não é igual no Brasil. O porquê? No Brasil, o estágio é remunerado. Em Portugal, ele não é remunerado, o estágio. Então, só para vocês saberem, é 1 ano e meio. E também o CETESP, a carga horária dele, né? Tem instituições que oferecem o período noturno, que em Portugal se chama pós-laboral. O noturno em Portugal geralmente começa entre 18 e 18h30. Ou se não, tem um período diurno. Diurno é período integral. Inicia geralmente das 9, vai até as 18. E algumas vezes acontece, exemplo, numa segunda, o horário é das 9 às 18. Na terça é das 9 até as 11. Na quarta é só no período da tarde. Na quinta, de novo, período integral. Na sexta não tem aula. Algumas vezes acontece isso em algumas instituições, tá? Com CETESP. Só para vocês estarem cientes. Outro detalhe também sobre o CETESP, né? Para ingressar. A vantagem hoje do CETESP, para ingressar, não precisa de prova. Então, o CETESP acaba sendo interessante para muitos por esse motivo. Não é igual à licenciatura. A gente ainda vai falar sobre a licenciatura. Mas o CETESP hoje, eles vão avaliar o seu currículo, o seu histórico escolar, né? A sua média que você teve no ensino médio. Então, eles fazem toda uma avaliação sobre a sua experiência, sobre sua motivação e a sua média. Como você foi aluno no ensino médio. Então, toda essa uma análise que eles fazem para você ingressar no CETESP. Agora, a segunda opção, a licenciatura. A licenciatura em Portugal é o nosso bacharelato no Brasil. Só que a diferença qual é? O bacharelato no Brasil, ou em alguns casos licenciatura também, que é da área da educação, né? Pedagogo faz licenciatura. A licenciatura em Portugal é de 3 a 4 anos.
Depende muito. Exemplo, área de engenharia, são 3 anos. Se você vai estudar, exemplo, enfermagem, são 4 anos. Então, depende muito do curso para curso, mas é de 3 a 4 anos. No Brasil, só para lembrar, para vocês é de 4 para 5. Depende muito do curso, né? Exemplo, direito no Brasil são 5 anos. Em Portugal, no caso, são 4. Então, só para vocês entenderem a diferença. A licenciatura em Portugal, a grande maioria dos cursos é em período integral. Não é parcial igual no Brasil, porque no Brasil a gente estuda no período matutino ou no período noturno, né? Raramente tem um período vespertino. Mas em Portugal é período integral. E a mesma coisa que eu mencionei do CETESP. Período integral, geralmente das 9 às 18. Algumas vezes acontece de um dia você estudar o dia inteiro, das 9 às 18. No outro dia você estuda só de manhã. No outro dia você estuda só à tarde. No outro dia você tá de folga. Depois você estuda período integral. Isso acontece. Mas, Jaqueline, tem a licenciatura noturno? Tem. São poucas instituições que oferecem, mas a licenciatura no período noturno. Só para lembrar, período noturno em Portugal se chama pós-laboral. É bom vocês fixarem até essas nomenclaturas, porque no dia a dia de vocês será isso. Até para busca de instituição e assim vai, é bom vocês estarem já cientes. A licenciatura em Portugal, né? Forma de ingressar. Hoje, a melhor maneira é através do Enem. Primeiro lugar é o Enem. Tem como ingressar sem o Enem? Sim, mas hoje são pouquíssimas faculdades que dá a opção de uma prova online. São pouquíssimas. Hoje, mais de 52 instituições aceitam o Enem em Portugal. E nem a metade delas, exemplo, dá para você fazer uma prova online, que para quem não tem um Enem. Então, hoje, a melhor maneira é o Enem. Uma das melhores maneiras para quem deseja fazer a licenciatura em Portugal. Agora, o próximo, né, o mestrado. O mestrado em Portugal, ele é muito similar ao Brasil. Em que aspecto? Da duração. São 2 anos de duração o mestrado em Portugal. O primeiro ano você tem aulas. O segundo ano do mestrado em Portugal é voltado para tese. Muitos até me perguntam, né, Jaqueline, o mestrado em Portugal é puxado, não é? Como é que funciona, né? Depende muito do curso. Exemplo, quando eu estudei na Universidade do Minho, sou mestre pela Universidade do Minho, estudei gestão em negócios internacionais, o curso que eu estudei lá. E quando eu estudei, eu tinha aula só 3 vezes na semana. Então, para mim foi muito tranquilo. Claro, período de prova era um período mais estressante, como qualquer época, né, em universidade. Período da tese, que acaba sempre tenso. Mas as aulas em si, já para mim, foram mais tranquilas. Durante todo esse período, eu acompanhando, né, o pessoal, os mentorados, exemplo, tem uma das meninas do ano passado, a Leia, ela entrou no curso de engenharia. O curso dela é de segunda a sexta. Então, assim, vai depender muito de instituição para instituição. Tem instituição que é de segunda a sexta, mas a grande maioria hoje acaba sendo nessa média de 3 vezes na semana o mestrado. Para ingressar no mestrado, não precisa ter um pré-projeto, igual no Brasil. São pouquíssimas instituições que acabam pedindo, ou entrevista. Tem instituição que acaba solicitando uma entrevista, mas são poucas. Hoje, a grande maioria, o que elas avaliam? O teu currículo, a tua experiência profissional, se você foi um bom aluno no período da graduação, porque eles olham o seu histórico escolar, eles olham as suas notas. Isso é todo um processo até, né? Quando nós recebemos os mentorados na consultoria, a gente faz toda uma análise da documentação. Se falta alguma documentação, pede o documento extra, porque acaba sendo necessário. Júlio, daqui a pouco eu te respondo no final respondo a sua pergunta, tá? Referente a essa questão do estágio. Mas, no geral,
No mestrado é assim que funciona. Sobre o segundo ano, né? Que aí vai englobar a pergunta até aqui do Júlio. Porque assim, o segundo ano do mestrado, você tem duas opções. Você tem a opção de fazer a tese ou você faz o estágio. É assim que funciona o mestrado em Portugal. É muito de objetivo para objetivo, claro. Se você quer depois solicitar a equivalência do seu diploma de mestrado no Brasil, você precisa fazer a tese. Você não pode fazer o estágio. Você pode até fazer o estágio como uma atividade extra complementar, mas fazer o estágio no lugar da tese, que em Portugal há essa possibilidade, porque no Brasil, quando você faz o mestrado, né, você tem as aulas e faz a tese. Em Portugal, você pode escolher fazer a tese ou fazer o estágio. E claro, depois você tem que fazer um relatório, que fica no lugar da tese. O estágio, primeira coisa que vem em mente, é o mais fácil. E outro detalhe, o estágio também não é remunerado, tá? Acaba sendo mais fácil. Só que se você quiser solicitar equivalência no Brasil, você não consegue. Porque o MEC pede para você fazer a equivalência do diploma, você precisa apresentar a tese. Você precisa apresentar o TCC. Aí é muito de escolha. Tem algumas pessoas que não se importam. Falam assim, eu não tô com o objetivo de fazer equivalência no Brasil porque eu não quero lecionar no futuro. Pro mestrado. Vou ficar sempre no mundo corporativo. Ok. Mas se é uma pessoa que deseja, então ela precisa, tem que rever. No meu caso, eu acabei optando por fazer a tese. Demorei 1 ano e meio para fazer a tese. Mas terminei, que algumas vezes acontece, a gente atrasa, né? E porque foi uma escolha minha, porque eu pensei, não, eu vou terminar o mestrado e no futuro eu vou desejar fazer essa equivalência no Brasil. Porque ainda, principalmente agora depois do Covid, a nossa realidade está muito virtual, então muitos podem dar aula de forma online. Assim, uma sugestão, óbvio, né? Que acaba sendo. Mas, no geral, né, do mestrado é isso. 2 anos, primeiro ano aula, o segundo ano você escolhe ou você faz a tese ou se não você faz o estágio. Concluindo o mestrado, todos esses cursos, né, depois que você concluir, você ainda pode ficar mais 1 ano no país. Ontem foi até abordado sobre isso junto com a Ana, que é a nossa advogada, que trabalha junto conosco de imigração. Permite você ficar mais 1 ano no país para você procurar uma oportunidade de trabalho na sua área de formação. Por último, é o doutorado. O doutorado, a duração dele é de 3 anos, o doutorado. O doutorado também é algo similar. O primeiro ano são as aulas, depende muito tem alguns mestrados que acaba sendo acima de 1 ano as aulas, mas a grande maioria é 1 ano aulas, e os outros 2 anos do mestrado é focado para tese. Do doutorado acaba sendo voltado para tese. No total são 3 anos. Tem um ou outro doutorado que acaba sendo 4 anos, mas hoje a grande maioria dos doutorados são 3 anos. Aulas no doutorado. Geralmente aulas no doutorado é 1 ou 2 vezes na semana. É muito difícil de passar disso. Algumas vezes acontece, mas geralmente de 1 a 2 vezes na semana, assim, período integral, o dia inteiro, que é o doutorado. O processo seletivo no doutorado também é muito similar ao mestrado. Eles também vão avaliar a sua média, né, tanto do ensino médio quanto do ensino médio, não, perdão, do ensino superior, né, da graduação, do mestrado. Eles avaliam tudo isso, o seu currículo, né, do que você tem de experiência profissional e também a parte acadêmica, né, o que você desenvolveu. Quando você chega nessa parte do doutorado, então se você fez artigos, se você publicou livros, todos esses pormenores eles acabam verificando. No mestrado, claro, se você tiver isso, acaba sendo um plus, mas não é obrigatório você ter isso em Portugal para na hora para você concorrer. Pro doutorado,
Também não é obrigatório, mas ajuda e muito. Já acaba sendo uma pontuação a mais que você acaba tendo na hora de se candidatar, de ingressar no doutorado no país. Gente, agora explicando toda essa parte referente aos tipos de ensino no país, eu vou falar sobre o custo, né? Porque, querendo ou não, só um tema aqui de curiosidade, não sei se vocês sabem, mas em Portugal paga-se, independente se a escola seja pública, ou se a instituição, a faculdade seja pública ou privada, mas há um custo, tá? Quais as diferenças, né? Hoje, a pública, o valor acaba sendo mais acessível comparado com as instituições privadas. Exceto, na minha visão, né? Exceção hoje a licenciatura. A licenciatura, dependendo algumas vezes da instituição, tá pública e privada, tá quase o mesmo valor. Claro, ainda tem instituições que cobram um valor acessível na licenciatura. Mas a grande maioria hoje, entre pública e privada, tá quase o mesmo valor, na minha visão. Isso relacionado à licenciatura, que acaba sendo. Mas ainda encontra-se, pelo custo-benefício, você ainda consegue instituição barata para estudar em Portugal, que você acaba encontrando. Um outro detalhe também sobre licenciatura em Portugal. É só um item aqui de curiosidade, porque muitos me procuram. Tem 3 tipos de ensino que brasileiros, não só brasileiros, estrangeiros, não podem estudar em Portugal: medicina, odontologia e medicina veterinária. Infelizmente, estrangeiros, tem uma lei em Portugal que não permite estrangeiros estudarem, fazerem esse curso em Portugal, a licenciatura nesses 3, odonto, medicina e medicina veterinária. Eles não permitem. Só é possível depois de você morar 2 anos de forma legal no país ou depois você ter o direito de igualdade. Tem vídeo no nosso canal também explicando a respeito, tá? É porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que desejam estudar medicina em Portugal e infelizmente acaba não sendo viável. Ou, claro, se a pessoa tiver a dupla nacionalidade ou nacionalidade europeia, sim, é viável, acaba sendo viável. Mas nesse caso, infelizmente não é, nesses 3 cursos não é viável. Mas vamos lá. Quanto custa para estudar em Portugal? Aqui o valor que eu coloquei é uma média, para vocês terem uma ideia de valores, né? O 7 até o CETESP. Vai desde 600 euros, exemplo, vou citar algumas instituições aqui para vocês. CETESP, a Universidade de Aveiro, é 600 euros lá para estudar um CETESP, o valor anual. Sempre o valor que eu vou citar aqui para vocês é o valor anual, o valor do ano, tá? É 600 euros. A mais cara tá no valor de 3.300 euros. Mas outra pergunta que sempre me faz: Jaqueline, tem como parcelar? Depende muito da instituição. Em Portugal eles não trabalham com, primeiro, lá eles chamam de propina, né? Não é mensalidade. Então a propina, eles parcelam? Sim, eles parcelam. Mas depende muito, cada instituição ela tem o livre-arbítrio. Então tem instituições que elas parcelam em 6, tem instituições que elas parcelam em 10, em 11, tem outras que fazem estilo o nosso, mensalidade em 12 vezes. Depende muito de instituição para instituição. Tem outras que exigem que o pagamento seja à vista, que exige, né, na hora ali da matrícula, que seja feito o pagamento à vista. Então depende muito de instituição para instituição. A licenciatura, né? A licenciatura tem hoje uma das instituições mais baratas, né? O Instituto Politécnico de Bragança, que está na faixa de 1.333, a licenciatura lá. E o mais caro, até 5.000 euros por ano. E também é a mesma coisa,
pode parcelar, depende de instituição para instituição, tem instituição que exige à vista, tem outras que não. É muito de faculdade para faculdade. O mestrado tem um mestrado que custa desde 1.050 euros até 7.000 euros por ano. Uma das mais caras é a Universidade de Coimbra, para mestrado, que ela, querendo ou não, acaba sendo queridinha de muitos, principalmente quem é da área de direito, né? Que esse laço, essa ligação que a gente teve anos, né, entre Brasil e... Teve e agora, né, tá tendo com esse grande fluxo de imigração. É uma das mais caras para mestrado, acaba sendo a Universidade de Coimbra. E por último, o doutorado. Por incrível que pareça, o doutorado na Universidade de Coimbra é uma das mais baratas. É 1.600 o valor anual lá. E o mais caro é na faixa de 4.000 euros por ano do doutorado. Além desses valores, né, algo que eu vou mencionar, vocês também vão pagar, né, isso relacionado à faculdade em si. Na hora de se candidatar, né, para o processo seletivo, você paga uma taxa, e essa taxa vai desde 15 euros até 300, porque tem faculdades que cobram 15 euros para se inscrever, para se candidatar no processo seletivo, tem faculdades que cobram até 300. Você passando no processo seletivo, né, você precisa fazer a matrícula, e a matrícula, tem faculdades que cobram de matrícula desde 120 euros, tô passando aqui uma média para vocês, até na faixa de 600 euros, ou tem até algumas, que na hora de fazer a matrícula o pagamento é à vista. Então depende muito de instituição para instituição, mas na faculdade os gastos que vocês vão ter, né, inscrição, passei na faculdade, vai fazer a matrícula, depois que faz a matrícula, aí você começa a partir de setembro, né, que é quando iniciam as aulas em Portugal, que a grande maioria começa a pagar as propinas, entre setembro a outubro, porque depois do Covid, antes do Covid todas as aulas começavam em setembro, depois do Covid tem algumas faculdades que começam em setembro, outras começam em outubro, é sempre durante esses dois períodos, setembro ou outubro. Outro ponto também, os processos seletivos são anuais em Portugal, são pouquíssimas instituições que no caso você pode ingressar no segundo semestre. São pouquíssimas. Hoje tem uma faculdade nossa que nós temos parceria, que há a possibilidade de você se inscrever agora para iniciar as aulas em fevereiro. Eles têm unidade tanto em Porto quanto em Lisboa. Mas ela é exceção que acaba sendo essa faculdade. No total hoje, para ingressar entre fevereiro e março, são em torno de 4 faculdades, só para vocês terem uma ideia hoje relacionado a isso. São na média dessas 4 faculdades. O restante são todas para ingressar em setembro. Mas só para lembrar, processo seletivo entre meados de janeiro a junho, aulas em setembro. É sempre isso que vocês têm que se lembrar, né? Porque todo o processo, né? Vocês relacionado, acaba fazendo a inscrição na faculdade, fez a inscrição na faculdade, aguarda o resultado, saiu o resultado, foi positivo, faz matrícula, fez a matrícula, tem que solicitar a carta de aceite. Ontem a gente até falou um pouquinho sobre isso. Recebeu a carta de aceite da faculdade, pegar toda a documentação para dar entrada no visto. Visto, hoje está mais ou menos na média com essa alteração da lei, a gente acredita que em 45 dias sai o visto, mas a média sempre antes estava de 2 meses, 60 dias. Aí depois disso, né, recebeu o visto, tudo bonitinho, aí pode ir para Portugal. A sequência acaba sendo essa. Sobre o período dessa sequência, vai depender muito do cronograma da faculdade, né, de quando inicia o processo seletivo, de quando
a gente aplica, quando sai o resultado. Então depende muito da instituição. Ó, o Júlio fez até aqui uma pergunta também, se ainda tem o seguro. Sim, o seguro tem. Quando eu falo até da matrícula, eu já quero, eu já englobo já o seguro já dentro da matrícula. Porque, para uma curiosidade, né, em Portugal, na hora do momento de você fazer a matrícula, também tem um seguro. Todos os alunos, ele pagam esse seguro, porque se acontecer algum acidente dentro da instituição, você está resguardado. O objetivo do seguro acaba sendo esse, para vocês. E, quer ver? Aqui até fizeram aqui uma outra pergunta. Agora, gente, tudo que vocês quiserem fazer de perguntas, fiquem à vontade, pode perguntar. A Camila que me fez uma pergunta: tem curso na área de educação infantil, mestrado, doutorado? Sim, mestrado tem na área infantil, tem... Nossa, na área da educação, hoje, mestrados na área da educação são um dos mestrados mais baratos que existe em Portugal. O mais barato que eu quero dizer é que hoje o mestrado na área da educação vai desde 1.050 até na faixa de 2.000 e poucos euros por ano na área da educação. Tem focado para educação infantil, agora tem um leque assim, de opções de mestrado na área da educação. Tem educação de forma generalista, tem na parte da educação infantil, tem também para educação na fase adulta, tem também para portadores de necessidades especiais, também tem até a Josi que tá aqui na live, que ela foi uma das mentoradas do ano passado. Ela também é da área da educação, hoje ela tá estudando mestrado em Lisboa, e o mestrado dela também é focado para essa parte, para crianças, né, de necessidades especiais. Tem um leque de opções hoje na área da educação. E educação acaba sendo mais barato o mestrado em Portugal comparados com outras áreas que existe aqui. Até aqui uma outra pergunta. Sou formada em letras, sou professora de inglês, poderia fazer um mestrado na área da educação? Sim. Camila, como você é professora, você consegue fazer o mestrado na área da educação sem nenhum problema em Portugal. A única coisa é para você exercer a profissão no país como professora, você vai precisar solicitar a equivalência do seu diploma para você conseguir exercer. Hoje, tem como você exercer sem você ter o diploma. Exemplo, em Portugal tem as atividades extracurriculares, que eles chamam de AEC. Você consegue ser professora dessas AECs, você estudando, né? Você sendo estudante de mestrado, você consegue dar aulas nessas AECs. Mas lecionar em si, ser uma professora fixa, a princípio não, só depois. É um processo um pouco longo, né? Tem que pedir equivalência, eles têm que avaliar a sua experiência, é todo um processo para você conseguir exercer a profissão no país, que você consegue. Muitos acabam indo para uma outra vertente, fazem alguns outros cursos para trabalhar, exemplo, como auxiliar de classe, e assim aos poucos conseguir crescer profissionalmente no país, tá? Aqui tem mais uma outra pergunta. Aqui ele estava perguntando, né, que tem alguns mestrados de 90 ECTS e outros em 120. Júlio, você tem que prestar atenção sobre o mestrado. Tem um detalhe muito importante. Tem alguns mestrados em Portugal que não tem a possibilidade de você fazer tese, que você faz a parte teórica e depois é obrigatório você fazer o estágio. Se tem só essa opção de você fazer o estágio, você não vai conseguir depois solicitar equivalência no Brasil, tá? Você tem que verificar isso. Tem opção de fazer tese? Se sim, você consegue depois solicitar equivalência aqui.
Porque a duração geralmente é essa, 1 ano e meio, 2 anos o mestrado. A grande maioria é 2 anos. Tem alguns mestrados de 1 ano e meio, mas a grande maioria são 2 anos. Você consegue depois fazer a equivalência aqui no Brasil. Eu falo isso até porque, exemplo, na Espanha, a Espanha o mestrado lá é só 1 ano. Só que a Espanha você não consegue fazer equivalência como mestrado, você só consegue fazer equivalência como pós-graduação aqui no Brasil. Raramente alguém consegue fazer como mestrado. Acaba tendo essa dificuldade, porque por ser 1 ano, a carga horária acaba sendo muito similar a uma pós-graduação nossa aqui. Só para vocês estarem cientes. Mas o que você tem que se atentar é relacionado a isso. Essa parte da tese. Se tem tese, pode fazer. Não se preocupe que você vai conseguir fazer equivalência aqui no Brasil. Sobre essa questão da equivalência, quem tem curiosidade, aonde vocês podem ver é no site da Carolina Bori, que é um site que foi desenvolvido pelo nosso Ministério da Educação, pelo MEC, e lá explica todo o processo para solicitar equivalência de diplomas. Então, você que deseja estudar no exterior e depois quer pedir equivalência aqui no Brasil, consulte o site da Carolina Bori. Lá tem toda a informação necessária para você solicitar a sua equivalência no Brasil. E tem até um item assim de curiosidade, porque equivalência é exceção da licenciatura. Licenciatura ainda para equivalência tem que ser só em instituição pública. Antigamente, independente do que você fosse estudar, só podia fazer equivalência em instituição pública. De alguns anos para cá, o MEC alterou, de mestrado para cima, pode solicitar em instituição privada também equivalência. Só que de custo-benefício, hoje ainda está valendo a pena solicitar nas instituições públicas aqui no Brasil. Porque privadas, a última vez que eu verifiquei, os valores financeiramente não estava compensando. Estava compensando mais as públicas para solicitar equivalência comparado com as privadas. Olha, a Priscila aqui, ela fez uma pergunta. Brasileiro consegue ter bolsa? Olha, hoje, em Portugal, 2 faculdades, elas acabam oferecendo bolsas de estudos. O Instituto Politécnico de Leiria e o Instituto Politécnico... a Universidade de Aveiro. Aveiro, esse ano, nem vi eles oferecerem bolsa de estudos. O ano passado, eles ainda ofereceram. Esse ano, eu não vi. Esse ano, Leiria teve. Até os 3 mentorados esse ano que se candidataram lá passaram, conseguiram uma bolsa, mas a bolsa era de 50%, tá, gente? Não era bolsa integral, não era de 100%. Era de 50% relacionado à bolsa que eles conseguiram. Mas, querendo ou não, é uma mega ajuda. 50% de desconto ajuda e muito. E um deles acabaram, no caso, os 3 conseguiram, né? Mas um acabou optando mesmo ficar no instituto e os outros 2 passaram em uma outra instituição e optaram por essa outra instituição para estudarem. Mas hoje, saindo do Brasil, acaba sendo dessa maneira, ou você indo para Portugal, depois de 6 meses residindo no país, você pode solicitar o direito de igualdade. Tem até um vídeo nosso explicando a respeito. Com direito de igualdade, depois você tendo ele, você pode conseguir bolsa de estudos. Ou se não, você morando 2 anos de forma legal no país, né? Você vai pagar, além de você pagar um valor igual a um português, você também consegue pode solicitar bolsa de estudos. Essa que acaba sendo a possibilidade que hoje relacionado à bolsa de estudos em Portugal, né? Também tem outros tipos de bolsas, exemplo, tem a bolsas da Fundação Camões, acaba tendo outras opções hoje de bolsa, mas no geral acabam sendo essas. Também tem a bolsa Erasmus. Hoje, a grande maioria que está conseguindo a bolsa Erasmus para estudar em Portugal é o pessoal da área da engenharia. Engenharia essa possibilidade, até uma das instituições que está englobada relacionada a essa bolsa, foi até a instituição onde eu estudei, a Universidade do Minho, que há essa possibilidade de você ganhar a bolsa através do Erasmus para você estudar em Portugal, que eles cobrem todo o custo do curso, e o curso de engenharia
Para estrangeiro, na Universidade do Minho, infelizmente não é um curso muito barato, mas tem essa bolsa do Erasmus que você consegue, né, estando do Brasil, solicitar essa bolsa. Depois até vocês podem até verificar, por uma curiosidade, ver os requisitos ali relacionado para solicitar essa bolsa, mas essa bolsa é mais voltada mesmo para essa área de engenharia, tecnologia, que é voltado. Gente, tem mais perguntas aqui. Aqui sobre o Erasmus, né? O Erasmus é uma história um pouco longa, para vocês entenderem, né? O Erasmus foi fundado em 1986, que ele foi. O objetivo do Erasmus é fazer uma mobilidade acadêmica. O Erasmus, ele tem várias vertentes. Tem a Bolsa Erasmus. No exemplo, eu já fui beneficiada pela Bolsa Erasmus. Tem a vertente acadêmica. O que é a vertente acadêmica? Você, que é estudante da União Europeia, poder estudar em algum outro país da União, e com isso eles te dão uma ajuda de custo. Exemplo, eu estudava em Portugal, tive a oportunidade de estudar um semestre na Espanha. Então, eu fui para a Espanha e a universidade ela me deu uma ajuda, um custo-benefício ali, na qual eu conseguia pagar a acomodação onde eu morava na época, na Espanha. Também tem o Erasmus para quem mora aqui no Brasil, que eles querem ajudar pessoas de outros países fora da Europa para ganhar essa bolsa para poder ir para a Europa. Ficou um pouco redundante, né? Mas eu acho que deu para entender. Mas tem essa vertente do Erasmus, essa bolsa, para quem não é europeu também conseguir ir para a Europa para estudar. Tem o Erasmus também para quem deseja fazer voluntariado, para quem deseja fazer estágio. Mas o voluntariado ou o estágio você tem que já estar morando na Europa. Então, se você está estudando numa instituição, exemplo, em Portugal, concluiu o meu mestrado, você pode fazer um estágio dentro da União Europeia. Isso não lhe impede. Você também vai receber uma ajuda de custo ali do governo, da própria União. Se você for fazer voluntariado, é a mesma coisa. Você também recebe uma ajuda de custo. Você recebe geralmente uma acomodação, uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo, gente, não é um salário nem nada. É ali um valor para você conseguir se manter e pagar os itens básicos, não é nada, um valor uau, tá? Só para vocês entenderem relacionado ao Erasmus. Aqui a Josi está perguntando, né, sobre essa mudança do visto de estudante, o que vai facilitar. Ontem nós abordamos isso até com a Ana. O que vai facilitar referente a essa questão do visto de estudante? São vários pontos que facilita. Primeiro ponto, a Josi sabe muito bem disso. A Josi, oi Emerson, que eles são da turma do ano passado. Quando eles foram para Portugal, tiraram o título deles de residência, o título era só de 1 ano. 1 ano, e todo ano você tinha que ficar renovando o documento, porque você tem que ficar legal no país. Agora, com essa mudança da lei, o título de residência, para quem vai estudar o mestrado, um exemplo, tá vindo com 3 anos. 3 anos de paz na vida, gente. Se vocês soubessem, a partir do momento que a gente tem esse documento na mão, é paz na vida. Então, com essa mudança de lei, facilitou relacionado a isso. Então, o período agora para você não precisa ser anualmente para você sempre solicitar a renovação do título. Então, vai ser nessa média de 3 anos. Para quem vai fazer CETESP, são 2 anos, tá? O CETESP agora o título vem com 2 anos. CETESP 2 anos, licenciatura, mestrado, tá na faixa de 3 anos. O doutorado, se não me falha a memória, de 3 a 4 anos, que vem o título de residência. Tudo que é ensino superior permite você trabalhar no país, você não precisa mais pedir autorização, que é o caso do mestrado. Um exemplo, agora não precisa mais você pedir autorização, só para nível técnico, que é necessário. O que é nível superior, você não vai precisar mais pedir autorização para trabalhar no país. Isso também já é um outro grande avanço. E também tem um outro detalhe, que ontem até foi informado com a Ana.
Ah, a Josi tá perguntando aqui, tá curiosa? Será que o dela vai vir com 2 anos? Josi, não sei, porque como você já estudou 1 ano, eu creio que o seu talvez venha com 1 ou 2 anos que venha. Porque ela veio do ano passado, porque como o mestrado são 2 anos, e agora para quem tá mestrado tá vindo com 3, eu creio que o seu deve vir de 1 a 2 anos, o seu título de residência. Gente, só para vocês saberem, né? O título de residência é o documento na qual que você é morador do país. Então, com ele, a partir do momento que você tem ele em mão, você não precisa mais andar com o passaporte para cima e para baixo. É o documento que você é morador do país. Então, é o documento que você está legal no país, tá? Ontem a gente até falou a respeito sobre o documento. Ficou salvo aqui, fiquem à vontade, podem assistir. A gente depois vai colocar também no YouTube sobre tanto essa live desse ano foi ótimo, de hoje, quanto dos dias anteriores. O bate-papo de ontem com a Ana, que é advogada de imigração, anteontem que foi com a Lê Pardini, mas a Anabela Castros, que é sobre moradia em Portugal. Todos já estão aqui salvos e vamos colocar também no YouTube para vocês assistirem. E sobre essa questão do título de residência, né? A partir do momento que você tem a sua entrevista no CEF, a média que ele demora de 2 a 3 meses para você receber o documento em casa. Que é a média hoje, para só um tema assim de curiosidade para vocês. Gente, a nossa live já está acabando. Mas eu tenho uma novidade aqui para vocês. Hoje nós estamos lançando, né, uma mentoria que vai ter no dia 3 de dezembro. Anotem essa data, dia 3 de dezembro, que é a Imersão Portugal. Nela é uma consultoria em grupo e eu vou ensinar todo o passo a passo para vocês, né? Como buscar uma instituição, como fazer, como verificar todo o edital, ver a documentação para providenciar, para aplicar nos processos seletivos, como aplicar nesses processos seletivos em si. A partir do momento que você aplicou, como fazer a matrícula em si, sobre a documentação necessária que você deve providenciar, né, para a faculdade, para você levar para Portugal, né, um resumo, um geral. Então, já vai ficar disponível, já verifica no nosso link aqui na bio, vai ficar disponível até quarta-feira da próxima semana, para vocês fazerem a inscrição, e o curso será no dia, nota essa data, dia 3 de dezembro, no período da manhã, o nosso curso, dia 3/12, das 9 até as 13, eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo de como se inscrever em uma instituição portuguesa e qual a documentação necessária para vocês irem para Portugal, tá? Muito obrigada. Ai, Josi, obrigada pelo carinho. Ela já foi a mentora do ano passado, então ela sabe muito bem, né? Nós ficamos 1 ano conversando, né, de todo esse processo, porque, gente, quando vocês começam comigo na mentoria, na consultoria, a gente fica praticamente 1 ano juntos, né? E claro, depois vocês querem conversar comigo, pode conversar, que eu sempre converso, vira e mexe, sempre converso com a Josi. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, de hoje, explicando um pouco mais sobre estudar em Portugal. E espero vocês no dia 3 de dezembro para essa aula, para essa imersão sobre estudar em Portugal, sobre o país. E eu não vou falar só sobre estudos, né? Claro, se vocês tiverem dúvidas extras, por favor, podem perguntar, porque nesse curso eu vou tirar as dúvidas que vocês tiverem, né? Não somente sobre estudos, sobre documentação necessária para levar para Portugal. Se vocês tiverem alguma dúvida extra, se vocês tiverem mais alguma dúvida extra, por favor, não tem nenhum problema. Eu sempre tô aqui para auxiliar, para sanar vocês. Então, gente, muito obrigada. Obrigada mesmo pela parceria de vocês.
E só para lembrar, dia 3/12 tem a aula, o link já tá disponível aqui na bio, referente ao curso para compra, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!